Pessoal, mais um Conexão Vendas, hoje com duas convidadas especiais. Lembrando para você seguir nas nossas redes sociais, @Conexão Vendas Oficial, viu? Siga no Instagram, siga no YouTube, multiplica bastante aí para todo mundo ficar sabendo de tudo, beleza? Aquarelli. Boa noite Heitor, boa noite Joyce, boa noite Maíra. Sejam muito bem-vindas ao nosso Conexão Vendas, que é de vocês também. E para nós, como o Heitor falou, uma honra, um prazer estar falando com duas mulheres, né, empreendedoras, empresárias, que estão aí no cenário, né, do mercado. Primeiramente, se apresente para a gente, Joyce, sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindas e ouvidas. Bom, muito obrigada, né? Primeiro agradecer vocês pelo convite, um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências. E para quem não me conhece, meu nome é Joyce, sou empresária e proprietária da Speak Cover. Vou contar um pouquinho para vocês. Bacana, isso aí. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Maíra, eu sou proprietária da Malhando Bem, uma loja fitness. Sou casada, tenho um filho de 3 aninhos. E é um prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho da nossa experiência. Bacana. Sejam bem-vindas, né, Aquarelli? Para mim é sempre uma honra receber e contar as histórias, né? Histórias aí que eu tenho certeza que vai mexer com muita gente que está assistindo aí, tá? Joyce, a gente vai começar com ela, né? E a gente vai divulgando aí o assunto e vai desembolando, vai dar tudo certo e vai chegar até você, Maíra. Vamos começar com a Joyce. Bora lá. Como é que começou a sua empresa? Como é que surgiu a ideia da sua empresa? Você podia contar um pouquinho do começo pra gente, assim? O que você tem assim, de novidade? Vamos lá? Vamos lá. Bom, a minha história ela é completamente diferente, assim, porque não foi nada planejado. E foi uma época bem... que mexeu com todo mundo, foi a pandemia, né? Então, sempre que eu conto isso, o pessoal fica... chocado, bem na pandemia. E eu não era empreendedora, nunca me imaginei empreender. Eu trabalhava com instituição financeira. Por mais ou menos 7 anos comecei a trabalhar como estagiária na Caixa e amava esse mundo corporativo, né, instituição financeira. E quando foi a pandemia, no meio da pandemia mesmo, 2020, no auge da pandemia, tive algumas questões familiares mesmo, em relação à questão financeira, né, de preocupar mesmo, porque muitas empresas quebraram. Então eu tive uma pessoa muito, muito, muito próxima a mim que teve uma empresa que quebrou, teve que fechar, e aquilo ali me preocupou muito, que a gente que é muito ligada à família sempre tem essa preocupação. Poxa, se minha família precisar de mim, eu preciso de uma renda extra. Sim, com certeza. E isso nasceu dentro do meu coração, querer algo com uma renda extra, né? Eu era muito feliz no meu trabalho, né? Conseguia ter... Paralelo ao seu trabalho. Eu queria algo paralelo ao meu trabalho, mas não imaginava o quê. Só já assim que você queria, porque eu amava o que eu fazia, seu trabalho, né? escritório fechado? Não, a instituição financeira. Eu trabalhava em cooperativa de crédito. Isso. Inclusive, na época, eu estava como gerente trainee. Então, eu estava já como gerente PJ em treinamento. Então, eu visitava empresas, já era alucinada com o mundo empresarial. Era pauleira, mas eu amava. Então, eu já prestava consultoria para empresas, né, sendo uma gerente em treinamento PJ. Então... me acendeu essa chama. Mas, gente, se você perguntar assim, Joyce, o que você quer abrir? Não imaginava. Virginiana que sou, eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu nunca fui muito ousada de, tipo assim, vou abrir uma empresa. Aventureira. Nunca fui. Eu sempre fui muito pé no chão mesmo. E quando a gente coloca, assim, algo no nosso coração e a gente manda lá pra cima, as coisas acontecem muito naturalmente. Exatamente. Quando eu fui atender uma cliente, que era uma amiga, e eu era cliente dela, ela era minha cliente na instituição financeira, né, do banco. Você comprava e dela. eu era cliente, no caso, da Skik. A Skik existia já. E eu conversando com ela e tudo mais, eu tinha pesquisado recentemente a Skik no Instagram e eu tinha visto que ela tinha subido do Instagram. Eu sumiu e tal. Ouvi que ela ia fechar e tal. Essa pessoa me liga. A Aline, inclusive, uma querida, a gente é amigas ainda. E aí ela me liga, Joyce, eu preciso de um carro. Fala pra mim um financiamento de um carro? Aí eu, claro, vou olhar aqui. Nisso eu olhando pra ela. Que carro que você quer? Aí ela, eu quero um Fox ou um CrossFox. Aí eu tinha um na minha garagem, gente. Eu tinha um CrossFox. E era tudo que eu tinha, porque eu não tinha
nenhum recurso na época, assim, toda a minha renda... Era o bem que você tinha. Era o único bem que eu tinha. Então, a minha renda era para me manter, eu pagava minha pós-graduação, enfim, me mantinha, mas não tinha grana ali sobrando, né? Ainda mais na pandemia. Ela, gente, ela quer um CrossFox. Eu falei, ai. Aí aquilo ali, gente, me cutucou de um jeito que eu não consigo explicar. Realmente me incomodou ali. Você quer um CrossFox? Beleza, não. Saí, fui pra casa, sem pensar absolutamente nada, mandei uma mensagem pra ela. Falei que eu já tenho o seu CrossFox. E você vai me perder a sua empresa. Além de te prestar o dinheiro, já deu o carro. Eu falei, já olhei o financiamento, já dei. Já tá tudo certo. E o meu carro era quitado na época, então o meu carro tava ali, quitadinho, tudo bonitinho. E meu carro era zero. Meu carro era... Novinho. Ele era novinho, meu marido é muito chato, o meu carro era espetacular. Eu falei, pronto, é isso. E aí ela falou assim, Joyce, eu não tinha intenção de vender a empresa, porque ela criou a empresa com sociedade, com uma amiga. A empresa era um formato um pouco diferente, era sob encomenda, não tinha nem um ano, tinha acabado de fazer um ano, enfim. E aí ela falou assim, olha, mas eu te conheço e eu sei que você vai cuidar. Tem na empresa. Então a que queria morrer, praticamente. E aí, gente, eu ligo pro meu marido e falo assim, troquei o carro numa empresa. Aí, você é doida, né? Na pandemia. Na pandemia. E o pior, chega eu em casa, porque quando você fala o que quer empresa, às vezes você compra uma empresa, uma loja, né? Vamos supor, se vende ali uma marca cheia de produto. Não, gente. Eu cheguei em casa com o Instagram da empresa, com a questão de rede de fornecedor e uma caixa de papelão exatamente deste tamanho. Isso aí. Meu Deus. E o frio na barriga. Nossa Senhora. Eu juro que eu não sei o que aconteceu, porque como eu disse, virginiana nada. E aí, assim, o legal é que eu acredito muito que eu não teria naquele momento um tato para criar uma marca, ir atrás, fornecedor. Então é como se essa pessoa tivesse preparado isso e falado assim, agora é seu, agora o filho é seu. Bacana, né? Então foi assim que começou o Skip. Que legal. Eu falo assim, tem hora que a gente escuta os cases assim, né? Aí tem uns que falam, não, eu sofri, quebrei 5 vezes, não sei o quê. Aí você fala, não, o cara é predestinado, ele lutou e determinou. E tem uns que falam assim, cara, eu tenho que buscar alguma coisa. E de repente o telefone toca. E Deus sabe assim, a Maíra, inclusive, acompanhou todo esse processo da Maíra. É massa. Inclusive, foi numa época muito difícil, a gente passou, meninas, porque a gente estava no ramo dos supermercados. Um dos que ficaram abertos, né? Supermercados e as farmácias. Supermercados, farmácia e conveniência, né? Conveniência também. Teve que reinventar algumas coisas. Houve uma reengenharia, né? Daqui uns dias vai ter livro aí contando história de um monte de empresas. Começamos a vender álcool na época. Álcool em gel. Máscara que a gente não máscara, então a gente teve que se reinventar. Nós nos adaptamos a um cenário de guerra, né? Do que a gente estava encarando. Sim. Mas e aí, dona Maíra? Como é que deu esse estalo aí? Coração pulou pra fora. Pois é. A Malhando Bem surgiu. Eu formei, né, Educação Física, pra quem não sabe, eu sou personal trainer, inclusive sou personal da Joyce. Ótimo, viu, gente? Podem contratar, que ela é excelente. Há muito tempo, né, amiga? Há muitos anos. E aí, eu formei em 2013. Quando eu formei, eu já comecei a atuar na área de personal. Até então não era personal ainda, eu dava aula de vôlei na cidade de Cláudio. E aí, assim que eu formei, eu falei assim, não, eu quero ser personal. E aí, eu comecei, né, atuando como personal, trabalhando nas academias e vendo a insatisfação das minhas clientes, das minhas alunas, né, em relação à roupa, em relação à qualidade, o desconforto. E quando eu comecei numa clínica de estética. E aí eu lidava com muita gente que queria emagrecer 25, 30 quilos. Pessoas obesas, sabe? Que queriam perder bastante quilos. E aí não tinha roupa que vestisse nessas pessoas. Elas iam pra academia, assim, numa frustração, numa tristeza, com roupa às vezes do marido, com blusa do marido, com calça do marido. E aquilo ali me incomodava de uma certa forma. E aí eu falei assim, gente, eu tô com a faca e o queijo na mão, por que não? E aí eu falei assim, vou criar a Malhando Bem. E aí eu criei a Malhando Bem em 2014, criei, né, o Instagram e tudo mais. Só que aí, Só fazer uma pergunta, e o nome surgiu como? Assim, Malhando Bem,
Você foi um estalo ou você falou, vou pesquisar aqui? Não, foi um estalo, porque eu falei assim, malhar. Se eu vou malhar, eu posso malhar bem. Por que não malhando bem? Bacana. Foi o que eu pensei, Bacana, sabe? bacana. Foi nessa questão de malhando malhar. Bem, o Até o conforto. logo assim, bebê. Não, eu não vou falar marco alguma coisa, não, porque senão fica. Maíra, complete E o todo mundo raciocínio. acha que tem a ver com o Maíra, com né? Maíra, Isso né? ficou bacana, ficou bem legal, assim. Isso, mas Saiu foi muito questão massa. de malhar mesmo, e malhar bem, né? Ficou legal. E aí eu criei o Instagram e tudo mais e comecei a revender. Aí eu ia em algumas lojas, ia fora de Divinópolis, comprava algumas roupas e revendia. E assim eu fiquei um bom tempo, uns 5, 6 anos revendendo. Só que aí ainda não estava do jeitinho que eu queria. Eu falei assim, gente, não, vou começar a conversar com meus clientes. O que você acha? O que você acha que deve melhorar? E assim foi criando a minha expectativa em montar alguma coisa pra mim. Eu falei assim, não. Então agora o que eu vou fazer? Vou começar a criar a minha marca própria mesmo, minha confecção própria. E hoje o meu público, 80% é o público plus size. Sim, então, bacana. Minha ênfase aí mesmo é o plus size. Você viu que estava com mais dificuldade de achar as roupas, muito difícil. É um público muito... o que eu posso falar é um público muito carente em relação a Eu não falo só a roupa, mas eu falo a muita coisa. Sim, tudo. Há muita coisa, porque às vezes o preconceito, né, vamos falar assim, de ter essa dificuldade de falar, poxa, não, eu queria ir com a blusinha decotada, aí não serve, aí não serve, ou fica grande. E a transparência, né? Isso, a transparência pra mulher assim, é uma coisa não se sentir bem, né? Isso aí pra mulher E principalmente o pessoal que vai começar a academia, é esse público, né? Isso. Que tá um pouquinho gordinho ali, que quer emagrecer. Então ele vai pra academia e fala assim, que roupa que eu vou? E aí, vou, né? e aí as mulheres achavam que o quê? Era blusão, uma calça preta e tá tudo bem. Largadona e tá tudo certo. Eu falei, não, eu quero fazer diferente. Eu quero deixar a pessoa bem vestida, eu quero que a pessoa, né, se produza pra ir à academia, se sinta bem. Pra ir cuidar, gente, do bem mais precioso, que é a saúde, né? Então você fez um nicho, você fez uma pesquisa antes pra saber qual que era o público que você precisava alcançar mais. Na verdade, eu nem cheguei a fazer a pesquisa, não. Eu via pelos meus clientes. Você via em loco ali, né? Nossa, mãe. E aí, já diferente da Joyce, quando eu criei minha marca, né? Realmente, que a gente mudou de logomarca e tudo mais, que eu falei, não, agora é confecção própria, foi em plena pandemia. Também. Porque a pandemia veio, e aí o que aconteceu? Muita gente se cuidou ainda mais devido, né, à saúde, ficando em casa. Os treinos, né, em casa cresceram muito. Eu, por exemplo, como personal... Eu tava com o quê? Na época eu tinha meus 30 alunos, eu dei aula todos online, né, Joyce? A Joyce já foi pra minha garagem treinar, já fui. Então assim, foi bem na pandemia. O recurso. Foi bem na pandemia. E aí eu criei, em 2021, em agosto, a primeira coleção, e aí graças a Deus até hoje a gente tá aí no mercado, engrenou. Coisa boa. Eu sou prova viva, eu posso falar, porque eu acompanho e assim, eu bato palma mesmo, porque eu, assim, não é porque é próxima de mim, mas se fosse qualquer outra pessoa também eu ia aplaudir, mas sendo próximo, que eu fico mais feliz ainda de ver que a pessoa enxergou uma oportunidade, igual o caso seu, e cara, eu vou ir de cabeça, sabe? E quando a gente vê mulheres empreendedoras crescendo, buscando, enfrentando, né? Porque lá fora o mercado é muito competitivo, né? Você deve ter muitas marcas aí batendo de frente com a sua, ou às vezes você fala, poxa, então a gente vai entrar nisso aqui em questão dos produtos, né? Desenvolvimento de produto, né? Duas mulheres que têm, eu já percebi que são bem detalhistas. Como que é esse desenvolvimento de produto? Vocês olham, falam, ou vão lá no Instagram de alguém, opa, peraí, tem um modelo aqui, deixa eu ver, como é que funciona vocês isso? Pesquisam e buscam essas informações para ter esses produtos diferentes, né? Porque hoje em dia o normal não se vende mais, né? Não se E o que eu vi dos produtos da Skik e Bacana. da Malhando Bem, cara, eu sinceramente, segue aí no Instagram, porque é Vamos top deixar demais. Elas falarem os arrobas? Exatamente. Por gentileza nessa câmera aqui. Sigam lá, gente, @skikcouro
E o meu pessoal é Joyce, com Y, _ Skik. No meu Instagram também você trago algumas ações. Isso. E o meu, gente, é malhando.bem e o meu pessoal, Maíra Amâncio. Maíra com Y. Viu, gente? Depois você põe lá, Pedro, pra nós o Y lá, grandão na tela. Mas e aí, pra nós, Joyce, como que é esse desenvolvimento de produto? Porque eu vi que a linha de vocês é toda própria ou vocês trabalham com alguma parceria, alguma coisa assim? Então, na verdade, hoje, a nossa produção, ela é terceirizada, mas é um terceirizado 100% desenvolvido por mim. Isso. Quando eu comprei a Skik, a marca já tinha alguns produtos e até complementando, né, como você comentou, de como que a gente escuta, né, para criar um produto, eu acho que o principal é o feijão com arroz mesmo, é o básico. Sim. Ouvir o seu cliente. Sim. É ouvir o seu cliente. O seu cliente está ali e às vezes, muitas vezes, eles são ignorados. Então, assim, eles trazem muito pra gente, é óbvio, né? A gente tem que filtrar alguém que vai ser interessante atender, porque se eu fizer tudo de couro, gente, que o povo chega lá falando, eu vou contar pra vocês. A gente precisa filtrar. A gente precisa filtrar e fazer escolhas, mas é o nosso cliente. E a Skik tinha uma quantidade de produtos e uma linha que a gente não tinha antes, que foi a que eu foquei, ouvindo as minhas clientes mesmo, foi a linha maternidade, que hoje também representa mais 50% do faturamento. Eu acredito muito que quando a gente foca num nicho, igual, por exemplo, né, a gente soluciona uma dor do outro. Então, por exemplo, o caso da Maíra, ela soluciona a dor das pessoas que vestem plus size, por exemplo. E eu solucionei essa questão das mães, né, que não querem um produto sofisticado na maternidade. E o mais legal, né, amiga? Né? Ser personalizado. Personalizado. É a bolsa, necessaire, você faz toda essa linha. Uma necessaire, toda a linha maternidade. E outra coisa, todo em couro, né? O couro ele tem uma durabilidade impecável, o acabamento. A gente personaliza para o bebê, então coloca um nome, os detalhes. Então, eu acredito muito nisso, mas desenvolver um produto não é tarefa fácil, não é. É mais personalizado, né? Isso, tem que ser bem específico para cada um, né? E a pessoa fala assim, você faz isso? Não, eu não tenho no meu mix. Mas a gente pode desenvolver. Calçado não, né? Não, calçado não. Tenho muita demanda. Mas é como eu disse, a gente pensa muito em calçado também. Pensa muito em calçado. Então a linha também vai aumentar. Linha de calçado e jaqueta, cintos, o pessoal pede muito. Mas é como eu falei, assim, às vezes a gente abre muito ali e acaba... pode se perder, sabe? Eu já vi, por ter visto muitas empresas, a gente quer abraçar tudo, todo mundo tá pedindo jaqueta. Peraí, eu quero ser especialista nisso. Então, assim, a Skik tá se tornando uma especialista em linha maternidade, né? Uma referência em linha maternidade. Então, óbvio, a gente tem outras linhas, tem linha masculina, carteira, bolsas, necessários, tem esse nicho, mas a gente tem referência em uma coisa, eu acho que é fundamental. Não, mas tem que ser. A gente tem que ser bom em alguma coisa. Né? A gente fala, você é bom porque não, é igual pato, né? Não nada direito, não voa direito, não faz nada direito. Aí você fala assim, não, mas eu sou bom nisso. Então, beleza. Aí o restante segue a linha que você focou. Isso. E aí, Maíra? Eu já crio todas as minhas coleções. Por já estar dentro da academia, né, ver o que dá certo, o que não dá, o público plus size. Quando eu comecei só com plus size. E aí as minhas amigas, né, minhas clientes que vestem 36, 38, vai fazer pra gente? Não, a gente quer, entende? Então, quando eu começo a criar as coleções, primeiramente eu penso no plus e depois eu vou pensando, né, no 36, 38, numerações menores. Seu maior menores. tamanho é qual? 52 e 54. Que já deve ser difícil de achar, né? Assim, roupa normal, né? Eu penso assim, é um público muito específico, né? Muito específico. Muito específico. Tem essa dificuldade mesmo de achar esse produto. E aí eu monto coleções. Então, assim, diferente de muitas, né, que fazem, eu monto coleções de 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, sempre tá chegando novidade, chegando reposição. Um diferencial da Malhando Bem trazer essas inovações de 3 em 3 meses. Mas as peças são totalmente criadas por mim.
Entendi, você acompanha esse verão, inverno? Sim. Já são os 3 meses, né? Isso. Com certeza já chega verão no inverno, vai virando. Isso. Coleção, né? É uma coisa assim. Eu trabalhei muito tempo com confecção também. Eu sei como é que é difícil. É muito difícil. Você troca a calça por bermuda, por short, por camisetinha, por depois uma jaquetinha, né? É uma coisa. Foi gerente da qualidade de calça, né? Pois é. A gente ia comprar Calvin Klein, por exemplo. Aí você ia num verão, assim, muito forte e comprar inverno. É isso. Aí você pensa, como que eu vou comprar inverno nesse verão, né? Mas já havia coleção, já havia como é que... Já tinha todo um trabalho atrás. Né? Mas é por isso que existe pesquisa, para poder... O que vai ser a tendência, o que vai ser moda. E as cores. Que vai ter esse ano. Por exemplo, esse ano, o marrom, igual, né, que eu estou hoje, é o preto. É o preto... Entendi. Desse ano, o preto, então o marrom tá o preto não deve sair de moda, né? Mas o marrom, ele veio com tudo. Eu sou observador, viu? Ali tá bonito esse marrom. Obrigada. Joyce, você falou de planejamento que não teve, que foi assim, meio que no estalo, né? Vamos falar assim, a oportunidade chegou. Tem gente que fala assim, a oportunidade, ela é cabeluda na frente, como é que é? Careca atrás. Ela virou, você não agarra ela não, né? Seu coração balançou, você tem que ir lá e fazer. O que foram os fatores decisivos? Você chegou em algum momento pensar assim, não, cara, não vai dar certo, vou desistir, ou você falou assim, eu vou, de todo jeito eu vou, como se diz, eu tô na chuva para molhar mesmo, porque eu imagino que deve ter passado várias coisas na sua cabeça, tanto para você quanto para Maíra. Tipo assim, eu tô gastando muito dinheiro e o retorno, meu produto tá parado, não tá girando, né, Heitor? É uma preocupação. E aí você acaba não tendo lucro, né? E essa mentalidade, o que foi decisivo, assim, que você falou, cara, depois dessa pancada, agora eu vou. Então, eu me considero uma pessoa muito positiva. E tudo que eu pego pra fazer não tem a possibilidade de dar errado. Vai dar certo. Mas como eu disse... Não tem plano B. Não tem plano B. Mas como eu disse, a Skik, ela chegou devagarinho. Ela aconteceu, mas ainda, no início, ainda era uma renda extra. Né? Tanto que a Maíra vai lembrar, ela começou em um quartinho desse tamanho. Hoje, né, vocês até viram ali, é uma loja... enorme, né? Já reinaugurei a segunda loja. Muito bonita. Então, ela era dentro de um quartinho mesmo, totalmente improvisado. Mas, eu acho que um estralo que foi pra mim foi tratar ela como uma empresa grande. Eu tratei a Skik desde quando ela... o início dela, então assim, aquilo ali era pra ter um faturamento extra de R$1.000. Era uma renda extra mesmo, era algo extra. E aí aquilo ali ela foi crescendo muito saudável. Então, na época, quando eu comprei a marca, eu ainda continuei em instituição financeira e foi assim por 8 meses. Então eu não comprei pra sair do meu conforto. Eu tava no banquinho, gente, que tava ele era muito gostoso, fora, né, igual o lugar que eu trabalhava, tinha inúmeros benefícios, todos benefícios, né, segura, né? Então eu não tinha essa vontade. Então aí foi bem gradativamente, foi devagarinho, ela foi crescendo, então depois eu saí do quartinho, depois foi, né, abrindo a outra. O começo que suas vendas foram mais online? Todo online, isso. Né? Mas era assim, desde o começo o pessoal entrava em contato, eu sou um momento, vou conversar com o financeiro pra você. Olha, eu estou fazendo entrega. Isso desde o início, mas de uma forma, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, bem inconsciente. Eu não tinha consciência do que aquilo ali estava sendo construído. Então, às vezes eu mandava para produção, porque como eu disse, a produção é terceirizada, mas ela é toda desenhada por mim, as cores, as combinações, tudo. Então eu mandava para produção, depois eu dobrava o pedido. Depois triplicava. E aí com aquela consciência financeira também, eu ia deixando aquele valor só para a empresa. Graças a Deus, eu não precisei da minha renda extra, então eu só fui reinvestindo na empresa. Então ela cresceu de uma forma extremamente saudável. Então, assim, foi... Olha pra você ver como é que... ela falou que não teve planejamento, não né? Teve. Entre aspas, né? Mas teve. O Marcos Roberto teve aqui recentemente. O Marcos Roberto é um coach. E falou exatamente, e já falou exatamente sobre isso. Você ter um planejamento a longo prazo, no mínimo 1 ano, e você não tirar daquela renda, daquele negócio, para o seu bolso.
Então, ou seja, Você viu o tempo que ele falou? é separar o É pessoal do CNPJ e você ter É a primeira essa coisa, né, gente? tranquilidade. Né? O Marcos Alberto falou em questão de 7 anos, a sua empresa começando, já está andando sozinho. 7 anos é muita coisa. Muito coisa. Mas, assim, no planejamento igual eu estava fazendo, tirando e colocando dentro da própria empresa, né? Investindo, Vai crescer, não tem outra. Não. E o pensamento, Marcos, uma coisa que eu achei interessante foi o pensamento dela sempre pensar grande. Isso. Essa empresa já é grande, já tem nome grande, ela está morando lá em cima, já estava crescendo, então não tem outro caminho. Não. O caminho é o sucesso, né? Sem dúvida. O Mas plano sobre B, essa o plano dúvida. B é o que eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, aí eu estou trabalhando CLT. Hoje eu estava escutando um audiobook no carro enquanto eu estava na estrada, do Pai Rico, Pai Pobre, e falava exatamente isso. O pai, falava para o filho trabalhar assim, para ganhar pouco ou não ganhar nada, sem pensar no dinheiro, o que vier é lucro. E o pai pobre falava assim, você tem que ser CLT, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter uma estabilidade, e a acomodação faz você sucumbir ao sucesso, porque você não cresce acomodado. A dor do crescimento é que vai te puxar para frente, né? E aí, Maíra? Então, eu... Que foi decisivo, tá? Eu quero assim, ó, eu tive uma conversa com meu marido e lá nós decidimos. Não, assim como a Joyce, eu também, quando eu criei, né, a Malhando Bem, era um extra. Porque eu amo trabalhar como personal trainer. Eu falo que hoje eu não largo personal. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma carga horária muito intensa, né, com o personal. Eu atendia de 7 da manhã e finalizava às 8 da noite. Eu falei, não, agora eu casada. Eu casei em 2019. Eu casada, como que eu vou trabalhar de 7 às 8 da noite, chegar em casa morta, querendo só tomar um banho e até dormir? Não vou querer nada. Então, quando, né, a Malhando Bem veio aí com a confecção própria, eu falei, não, eu preciso da Malhando Bem, porque o que eu vou fazer? Eu vou atender só pela manhã, personal, e à tarde eu fico com a loja. E assim eu fiz, também montei a minha lojinha num quartinho dentro da minha casa, no nosso primeiro apartamento, Bacana. montei ali. A minha primeira remessa de tecido, eu fui numa loja, comprei, quero tantos quilos daquele tecido, tantos quilos daquele, e fiz ali. E aí, de repente, quando eu vi, eu já estava com um fornecedor, comprando rolos de tecido e tudo mais. Então, assim, como a Joyce, como eu disse, comecei pequenininha, né, comprando quilo de tecido, então hoje já compro aí rolo de tecido, uma quantidade maior, com um estoque muito maior dentro da minha casa. Hoje minha loja é totalmente online, porque tem um filho pequeno, então assim... Mas você pensa em colocar assim física? Sinceramente, hoje, assim, penso, mas eu ainda fico com um pezinho atrás, sabe? Eu falo assim, porque o online... Pode continuar. Eu falo assim, o meu público hoje maior de online, né, e tudo mais, é muito... Nordeste, Olha que bacana. Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo, assim, todos os dias eu venho pra São Paulo. Então, ao mesmo tempo, né, já questionei isso com a Joyce algumas vezes, minha amiga me ajuda a pensar num ponto. E ao mesmo tempo que eu quero ir, alguma coisa fala comigo assim, calma, espera. Espera, isso. Então, assim, hoje se você falar pra mim assim, o que você quer? Eu quero expandir o meu online. Eu quero crescer com o meu online, pensar futuramente em um atacado, vender, sabe, um atacado maior, sabe? Então, é uma sequência que eu vou te perguntar agora na questão disso. O que você considera assim, negociável na sua empresa? Questão de qualidade, atendimento, justamente por isso, por ter uma loja, não ter uma loja física. Se tivesse uma loja física, teria que ter vendedores assim, bem treinados, pessoas que são praticamente, né? Sim. Você o negociável para mim. O negociável para você. É a cliente sair satisfeita. Ela ela comprar e falar assim, nunca tive uma peça assim. Eu chego a emocionar, gente, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tô meio receosa em comprar, e eu abro a minha casa. Eu falo assim, não, pode vir olhar, experimentar na minha casa. Então eu abro a porta da minha casa para a cliente ir experimentar e ela fala assim, nunca tive isso. Tá passando por coincidência agora. Eu nunca tive isso. Eu nunca experimentei uma roupa que vestisse tão bem. Então isso pra mim é muito gratificante. Mexe com a autoestima da mulher, né? Gente, a mulher, ela sai falando assim, cara, encontrei a loja. Achei. E é mais gostoso treinar com essa autoestima boa, né? Se a gente treina melhor, vai pro treino, eu tenho certeza que seus clientes com um look mara, elas já vão treinar assim. Cara, assim, eu fico vendo, eu tenho um acompanhamento maior, né, no Instagram da Maíra, mas eu fico assim,
Cara, mas que roupa bonita. Nossa, mas essa cor tá mais bonita que a outra. Aí você faz, não, mas tem difícil de escolher. Difícil de escolher. Assim, a Malhando Bem, quando ela começou bem em questão de treino. Hoje não, hoje a gente pensa muito no lifestyle, né? Sim. Que é pra treinar e sair ao mesmo tempo. Você tem uma linha única, uma linha premium, uma linha básica ou não? Não tem. É uma linha única sua. Isso, assim, única. Bacana demais. Só com tecidos de... O seu público dentro da sua própria empresa. Porque assim, esses dias eu visitando um cliente, né? Ele falou assim, eu queria um produto mais barato, aquelas coisinhas mais baratinho e tal. Eu falei que você pode procurar outro fornecedor, porque desse baratinho, que vai cair, vai quebrar. Por exemplo, eu estou dando um exemplo de plástico, tá? Que a gente trabalha, né? Mas o meu não, um plástico 100% virgem, que ele cai, não quebra, né? Etc. Mas a gente tem que preocupar no cliente. O que é seu público? Não, meu público preza pela qualidade. Então não dá para você fazer um produto meia boca. O meu produto ele tem um valor mais agregado pelo que a gente entrega. Sim, né? E quando a gente vira essa chave e entende que quem é o seu cliente, fica tudo certo. Claro, porque tem que ter os dois. Tem que ter o baratinho para atender um certo público. E tem que ter algo para as pessoas que buscam uma qualidade diferenciada. Então, não é que um é melhor do que o outro. Porque o meu também, eu reconheço que precisa ter o outro também, até para os outros valorizarem mais o meu. Então, isso equilibra tudo. Então, tem que ter, às vezes, aquele cliente está no local errado, né, naquele momento. Eu queria voltar só para o frase, que você falou que alguém veio aqui, né, e falou sobre financeiro. Eu queria falar algo sobre isso, só uma deixazinha. Olha, gente, vamos aproveitar o corte. Eu acredito muito que grande parte dos empresários não tem educação financeira. E ter tido essa educação financeira que veio através do meu trabalho, sem sombra de dúvidas, foi o que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então, o fato de misturar o pessoal do empresarial, isso é o básico. Isso não entra na cabeça de muita gente, isso é o básico. As pessoas querem estar lá dinheiro no caixa, gente, até hoje. Como eu disse, né, hoje eu posso fazer uma retirada ali que não vai fazer, essa não vai fazer falta, mas peraí. Na minha cabeça, eu tenho esse pensamento, é como se eu estivesse roubando a minha empresa. E a questão do planejamento financeiro que a gente falou, mesmo que de uma forma inconsciente, o único valor que eu investi na minha empresa foi o carro. E logo em seguida, assim que a empresa estava mais estável, eu fiz um consórcio para a empresa me pagar. Porque do mesmo jeito que eu não posso, eu não tiro, a empresa me pagou, com juros e tudo. Justo. Foi justo. Mas assim, não foi uma retirada aleatória, foi uma devolução, porque eu investi em um planejamento. Parece que 90% das pessoas hoje não pensam dessa forma, elas pensam em ter lucro. Rapidinho, né? Ter esse lucro mais rápido. Não, vá para uma empresa que 10 mil de salário, depois eu vou dobrar para 20, depois eu tenho 30, vou girando, aí eu vou comprar meu carro. Não, e aí você ganha X, você acha que tá ganhando X, né? Mas na verdade. Tá girando, né? E eu vou perguntarem de onde. O ideal, o que eu aprendi, né? O ideal é que você tire 8% do seu faturamento. Então inclusive eu tive aumento recentemente. Parabéns, o pessoal até brinca. Tem uma loja que às vezes eu compro e ela fala assim, pode pagar na Nativa. Eu falo assim, então coloca dia tal, que é o dia do meu pagamento. As pessoas olham pra mim e falam assim, oi? Eu sim, gente, é o dia do meu pagamento. Porque precisa dessa organização financeira. Precisa mesmo. E o financeiro é o que... É a base, né? Se você não tiver um financeiro estruturado, exatamente, você não vai ter uma matéria-prima de qualidade, porque aí você vai começar a baixar a qualidade do seu produto. Você vai falar, não, eu não vou comprar tal couro, eu vou comprar um outro couro. Aí o seu público, mas peraí, Jorge, se diminuiu a Maíra, não a Maíra, você trabalhava com um tecido que não era transparente, assim, agora não está transparente. Então, essa preocupação, ela é muito importante para o negócio seguir. E quando a oportunidade passa, se você não está preparado, a Maíra lembra que a loja que eu estava antes, né, desde o ano passado, ela era pequenininha, foi a minha primeira loja, e surgiu a oportunidade de eu ir para uma loja, assim, 3 vezes maior.
E aí, naquele momento, o financeiro estava organizado, e ainda bem que foi na hora certa, foi no tempo certo. Consegui fazer uma reforma, fiz uma reforma toda na loja, isso exige um investimento. E se você não está preparado naquele momento, aí você entra com empréstimo, você faz um monte de coisa. Aí não vai pra frente. E aí você não vê o seu lucro. Você fala assim, pô, tô trabalhando, não vejo meu lucro. Não, eu até na minha vida pessoal, se eu quero fazer uma viagem, eu falo assim, não, se eu quero fazer uma viagem em tal data, então é assim, vamos planejar. Meu casamento foi totalmente planejado. Então por que minha empresa não pode ser planejada? Com certeza, a gente tem que andar. Então, isso. Eu penso dessa forma. Eu acho que uma empresa, ela não nasce do dia pra noite. Você não dorme e fala assim, não, amanhã eu vou ter uma empresa. Não, não é assim. É lógico que a oportunidade, você vem, como se diz o outro, amassando o barro, né? Com certeza. Ou se tivesse oportunidade, nossa, se o negócio vier, e aí você vai trocando ideia com pessoas experientes. Peraí, como é que funciona esse negócio aí? Como é que é? Como é que é não sei o quê? Aí de repente você, puxa, peraí, eu já pesquisei tudo, já conheço o produto, né, já conheço da própria empresa, né, no caso seu que ela já existia, mas assim, e essa situação, por exemplo, o diferencial do meu negócio, até uma receitinha básica lá, por exemplo, que a Joyce tem para nós, isso que eu não conto para ninguém, mas o que um produto X seu que você fala aqui, o meu campeão de venda, é um produto que eu não posso parar de produzir, o que é esse produto? Como se diz, é o carro-chefe seu lá? No meu caso é realmente a linha maternidade que foi atendendo essas clientes, né, essas mães. E a gente tem uma frase lá na Skik que se chama feito com afeto. Essa frase veio junto comigo, tem esse slogan lá na volta, assim que você entra. E o que é o feito com afeto? É olhar para o outro. Hoje a gente está tendo um aumento aí de IA, de parte de atualização mesmo, tudo muito rápido, e essa parte humanizada eu aposto muito que principalmente agora vai ser mais valorizado. Então o que é isso? O que eu acredito muito ser o meu diferencial? Esse feito com afeto. Olhar para o que a Maíra precisa. Na hora que eu estou atendendo ela, eu vou entender o que essa mãe precisa. Não é ir lá e no kit mais caro. E a minha equipe ela é instruída para isso. O cliente chega lá e olha, eu quero uma carteira assim. Eu não vou na mais cara, não, eu vou entender o que ela quer, o que ela precisa. Então, na hora de tirar uma linha maternidade, o que você já tem? Então a gente já aprende, às vezes, mãe de segunda viagem, olha, o que você já tem? Às vezes, mãe de primeira viagem, você pretende ter outro filho? Então vamos usar uma bolsa que você vai poder usar depois. Tem a durabilidade. Você tem uma coisa boa assim dentro de você na hora. Mas eu entendi perfeitamente. Essa parte humanizada, né, que você colocou aí, que pela internet nós estamos em duas situações, duas vertentes, né? Verdade. Que a Maíra daqui um dia também, eu acredito que vai correr e falar. Mas o meu atendimento é quase 100%, não 100%, mas assim, é só mãe. Exatamente. Aí, por exemplo, uma mãe que vai lá e fala, cara, meu primeiro filho, tô perdida, não sei o que eu uso, eu não sei se é uma bolsa grande, eu não sei se é uma bolsa pequena, eu não sei se é... Aí vocês têm algum treinamento específico para poder, ou já tiveram, né, a equipe de vocês lá, para poder passar essa tranquilidade? Porque quando um vendedor ele tem conhecimento daquilo que ele vende, né, por exemplo, a Maíra tá falando da roupa, ela vira e fala, gordinho, usa isso, mas magrinha, usa isso, mas você... Tem esse treinamento específico? Sim, e eu acredito que assim, a equipe ela tem que estar alinhada com os valores da empresa. Então, quem que dita os valores da empresa, na minha opinião, é o dono. Então, Joyce e Skik são quase um só. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Isso é tão maluco que eu até falei isso com a Maíra na outra loja. Gente, eu andava muito de colorido. Tipo, muito. Era rosa, laranja, azul, amarelo. E aí até me perguntaram isso, quem mudou? Foi a Joyce mudou isso, que foi que mudou a Joyce? E aí agora eu tô numa fase mais neutra, a loja também, então mas assim, a gente que dita, e isso também é em relação à venda e à equipe, porque quem vai estar como que isso vai funcionar sou eu. Com certeza. E aí a gente precisa estar com essa consciência, e esse alinhamento com a equipe, não é ir lá, falar e virar as costas, gente, é todos os dias, é estar ali, fazer semanalmente, mensalmente. Se você não faz isso, a equipe se perde. Então, assim, eu viro as costas tranquilas. Se eu precisar de fazer uma viagem, a minha equipe tá lá, ela veste a camisa, mas eu acho... Você pode ir tranquilamente, mas eu acredito que quem dá esse direcionamento é o dono. Não dá pra querer cobrar. Não dá pra terceirizar, não. E o pessoal às vezes reclama do funcionário, mas peraí, você tá
instrumento da equipe mesmo. Então, às vezes não tá nem só quer saber de viajar. Não, e às vezes deixar a loja em mão de funcionário, né, gente? Isso Sim. também é uma coisa que não dá certo. Entregar pelas costas. Exatamente. Queria saber de vocês, os maiores desafios que vocês enfrentaram, pode começar, Camargo, ou enfrentam até hoje. Se é a internet, se é a concorrência. O que você acha assim, que é um dos maiores desafios? Gente, não é nem internet, nem concorrência. É fornecedor. Olha só. Passamos por isso também, né? Eu vou só ouvir. Gente, mas assim, hoje mesmo, o meu cortador me entregou o corte. Não acho costureira. Olha só, tá vendo? Costureira não Mão de consegue obra. pegar, mão de obra. E assim. Não pode ser qualquer uma. Não pode ser qualquer uma. Essa qualidade que você não está vendo no vestimento é bem detalhada, bem né? detalhado. Certinho, Então né? assim, tá difícil. Nível prêmio, assim, que a gente pensa. Sim. A gente só trabalha com tecido de extrema qualidade. Então tem que ser uma costureira que tem um certo... Tem que ser uma costureira detalhista, Sim. sabe? Porque já aconteceu de muitas vezes eu levar para algumas costureiras e aí eu consegui vender e tudo mais, e cliente falar, Mayra, descosturou e tal. Gente, isso é tão desagradável, que eu tenho que pegar a peça para cliente, às vezes até trocar a peça para cliente. Porque então, assim, o pós-venda ele é muito importante. Você está lá erguendo uma empresa cheio de ideia, cheio de propósito, aí de repente a pessoa fala assim, não, ela não trocou para mim, a minha descosturou, não sei o que. Eu preocupo muito com isso, principalmente no marketing boca a boca, né? E eu vou te falar, isso não falha, é o que mais vende, viu? É o boca a boca. Vou te falar uma verdade, homem, eu não sei qual a marca de sua blusa, mas mulher, cara, na hora que ela fala assim, nossa, eu vesti essa aqui, eu bom demais. Ela vai falar pra outra, eu vou comprar a bolsa. Vai falar, falando. Vai passando de família, vai passando todo mundo. Mas a minha maior dificuldade é essa, é achar. A sua também? A minha também. Mão de obra. A mão de obra tá difícil pra todo mundo, né? Com certeza. E ainda mais quando a gente está falando de duas situações que prezam pela qualidade. Então, você não pode ter qualquer pessoa trabalhando, né? Qualquer pessoa pôr na mão um produto, por exemplo, de valor agregado. Aí, por exemplo, dá uma facção lá, faz uma roupa, mata a roupa, ou ela tinha uma cava assim, entregou um negócio assado. E quando a gente precisa equilibrar até o crescimento da empresa, porque senão você vai, aumenta a demanda. Agora, porque eu não consigo aumentar minha demanda porque eu não acho. Aliás, você tem demanda de crescimento, você tem mercado, porque o produto é bom, mas você não consegue atender porque a sua e aí fala comigo sua estrutura vou te entregar em 15 dias. Aí me entrega com 30, 40 dias. Nossa, aí você não pode sobrecarregar ela porque você é única, né? Não posso. É complicado. Eu acho que é a melhor escolha, porque senão a gente se queima também. Isso. Você vai lá aumentar isso, ela entrega pro cliente, você vai queimar. A questão do atacado, né? Muito estoque? Tem estoque também? Porque justamente por isso, né? Você não pode ficar sem, né? Você não vai ficar mercê, né? E o que tem na internet postado tem que ser vendido. E por eu trabalhar com tamanho também, né? Então, tem que ser específico. Eu trabalho com 2 tipos de estoque, o estoque físico e a gente faz a produção, né? Porque o kit por encomenda, ele vai ser produzido, eu vendo, depois eu entrego. Então, eu ia perguntar isso também. A maternidade é quase 100%. Por exemplo, no seu caso, bem nome é Arthur, então tem que bordar, colocar lá e tal. Mas, por exemplo, e na roupa? Vamos supor que a minha filha tem 18 anos e o número dela é 34. Não tem uma roupa específica, ou o seu é 36 para cima. Aí, por exemplo, você consegue fazer por encomenda ou não? Não atende. Não por conta dessa dificuldade, porque se eu não tivesse dificuldade, eu conseguiria. Entendi. Uma linha Kids, né? Mas aí vem de novo a situação. Quanto mais você abre o leque, mais dificuldade você tem para poder. A gente estava conversando aqui antes, né, sobre que ela estava com oportunidade, pensando em fazer uma linha masculina. Sim. Né? E você pode ter certeza que as mulheres que compram a sua linha feminina vão comprar para os maridos. É uma venda já casada. Isso, é uma venda casada. Vai na oportunidade. Mas eu sou suspeito porque eu já perguntei uma vez, até em relação a isso, eu acredito que os homens, né, falando aí para os homens, hein, ver as mulheres bonitas, né, na academia e tal, porque
os homens também não podem se vestir podem, bem? né? Eles vão de pijama trabalhar, né? Vai de pijama. Por que vão ficar desregados? Um cuidado, né? E o homem está se cuidando cada vez mais, então isso é muito importante. Bom, e as expectativas para 2025, já que a gente está aí, né? Agora nós estão decolando. Nós estamos aí no segundo semestre, começou agora. E qual que é a expectativa de vocês para 2025? Vem coleção nova, a tendência é abrir mais uma loja, ou exportar, ou, eu estou chutando, tá? Vem aí, conta pra gente. Vai esperar um pouquinho, mas vai dar certo. Não, vai. Mas e aí, gente, conta pra gente. Bom, a minha expectativa é aumentar mais na parte do online, site, essas coisas assim. Hoje eu atendo online, né, mas é totalmente pelo WhatsApp. Então, trazer esse personalizado para site ainda é um desafio para mim. Então, a gente tem o site, mas ainda está passando por um processo de estruturação. As propagandas, monta seu site em 2, 3 dias, gente, não caiam nisso. Mas é o barato tudo sacado. bem feito, né? Leva um tempo. E eu acho que a gente tem que ter paciência também. O processo é esse mesmo, um passo de cada vez. Isso, expandir, né, gente? Eu acho que a marca tem que expandir mesmo, tem que crescer. Novas coleções. Novas coleções, tem coleção nova chegando agora. Se Deus quiser, vai dar certo. Não, já deu. Cadê sua marca E aí tá chegando mais uma coleção, né? Os pensamentos aí pro masculino, realmente, né? Vai dar certo. Então, assim, é expandir cada vez mais. Hoje, por exemplo, vocês têm com clareza quantos itens vocês trabalham? Por exemplo, você virar e falar assim, eu trabalho com 200 itens, mais de produção própria. Mesma coisa, Maíra, blusa, short. É porque a minha coleção tem muita variação de tema. Um produto tem vários temas, de cores, tamanhos diferentes. Eu, assim, tudo que é moda e essa questão modal, né? Você pensar assim, hoje a cor marrom, beleza. Aí você vai lá e produz muita coisa marrom, aí o couro no tom marrom, coloca a loja toda numa tonalidade e tal. Aí de repente não é marrom. Não é marrom mais. Aí vem, agora é o rosa não sei o quê. Aí põe a roupa rosa, bolsa rosa, aquele negócio da Barbie, todo mundo ficou rosa. E isso aí, igual a gente trabalha com venda de produto modal também, sazonal, né? Isso dificulta muito para vocês. Como que é? Um exemplo, vocês têm, no caso, uma estilista, ou você começou a contar, não, tá um pouquinho do meu dedo, eu que faço, mas tem um estilista, uma profissional que cuida disso? Não, essas escolhas são todas feitas por mim, tipo, de cores, do que eu vou trabalhar, e aí vem pesquisa de mercado. Mas essa questão de moda, eu acho que a gente tem que fazer também essa escolha de ir ou não. Por exemplo, eu trabalho com couro, e aí vem rodeio, por exemplo. Tem algumas pessoas que vão falar, Joyce, você vai fazer aí uma campanha para rodeio? Eu escolhi não fazer. Sim. Então, por exemplo, eu escolho algumas ações, tipo, não vou ficar na moda porque vai passar. Vou continuar focando. Você gasta energia. Gasta energia e dinheiro também. Então, dependendo, não funciona. Então, sempre que vem uma cor nova, igual veio o marrom, eu trabalhei muito com vinho também. O Bordeaux veio com tudo também. Então, o que eu faço? Eu coloco ele ali, eu tenho ele disponível, vou sentindo, obviamente, mas o que eu vejo? O pessoal vai lá e que lindo. Na hora de comprar, compra o caramelo. Então ele é elogiado. Bota no arroz e feijão. Então, assim, eu trago ele pra ter a novidade, porque a novidade o cliente sempre quer. Mas eu sempre tento trabalhar dentro de uma margem de segurança, mas é isso que o meu cliente, como eu disse, depende muito do seu nicho, é isso que o meu cliente quer. Às vezes, dependendo de outros nichos, o pessoal quer o que está na moda, o que está em alta. Então, não tem outro jeito. Às vezes a gente vê o que o outro está fazendo e fala, eu vou fazer também, porque a Maíra entra na moda e eu também tenho que estar. Não. Você tem que ver o que é o seu nicho, o que é o seu público, o que é o seu cliente. Autenticidade, né? Porque senão a gente se perde. Então, assim, eu não ando por esse lado só da moda. É só nisso, mas sempre trago. Ela tá sempre lá. Então, você tá sempre com alerta lá. Atualizada, mas eu não
faço aquilo ali, minha loja inteira, eu vou colocar tudo na mão, tudo Entendi. voltou, porque não vai vender. Aí Entendi. estoque parado, dinheiro perdido. Você tem facilidade de matéria-prima? Principalmente no couro, porque Sim. o tecido é mais fácil, né? Não, Tem também. É engraçado, né? A gente vê assim, couro é mais difícil, mais complicado de trabalhar, mas não é Mas assim. quando você tem parceiro ali que você já Não, trabalha mas tem muito cultura, tempo, Minas é muito forte, né, no couro. Como você diz, eu tô falando por conhecimento superficial, tá? Ela já começou a puxar um assunto que eu queria que você falasse um pouquinho também. As campanhas são criadas por quem, no seu caso? Ela falou que já faz muito, né? Não, eu tenho marketing. Ah, você tem um marketing? Tenho marketing. Aí a menina me ajuda, né? Ó, vai ficar legal nisso, o que você Quer mandar um acha? abraço aí, gente? Pode mandar pro pessoal do marketing aí, verdade. desenvolve. Isso aí, porque a Querem turma... a Emily, né? São de vocês? São, É a mesma, né? É bacana. Não, isso é bom. A turma Pode fazer uma campanha junto com as Y, né? Exatamente. Bom, vamos lá. A gente falou sobre estratégia de venda, né? O que é importante. A gente tem uma preocupação, a gente que fala do Conexão Vendas, né? De crescimento. É lógico que tem segmento que cresce mais do que outro em determinada época do ano, né? Por exemplo, o seu agora eu acredito que tem um boom, né, devido à época. E eu queria ver com vocês o seguinte, esses percentuais de crescimento são atingíveis? Você cria lá, por exemplo, uma meta, esse mês de julho é um mês muito bom para mim, e o que vocês fazem? Tipo assim, não consegui bater a meta, faz um saldão, um bazar, alguma coisa assim. Como que funciona isso? Como é que é o segmento de vocês? Como eu trabalho, né, com coleções, então, quando sai do inverno, né, pra primavera, né, outono, verão. Então, eu tenho sempre que fazer ali um outlet, um bazar e tal, pra zerar meu estoque. Né, para não ficar com peça parada. O seu é site? Meu é site. WhatsApp. Instagram, sim. TikTok vende? Não. É mais divulgação mesmo. Isso. O pessoal olhar e falar, não, que roupa bonita. O seu link joga pro site, né? Joga pro site, Se hoje eu colocar um videozinho, né, pra rodar essas coisas, já jogo direto pro site. O couro também tem promoção? Então, tem, mas pouquíssimas vezes. A gente imagina mesmo. No verão. Como eu disse, como a gente não tem essa questão tanto de coleção de cores ou o que está na moda, então uma carteira, se ela ficar ali, ela pode ficar ali o ano inteiro. Não muda, né? Não muda. Mas eu faço normalmente, inclusive essa semana teve, a gente chama de arraiada, que é uma live, e aí, gente, o povo fica doido. E aí também, voltando sempre com datas estratégicas, né? Então, passa ali, igual agora que é julho, é um mês que não tem data comemorativa, a gente já... Essa live, ela sempre acontece em julho, e depois tem a Black, né? São as duas ações que eu faço. Dia dos Pais também deve ser bom pra você, de questão de... Dia dos Pais, sim, também, mas eu tenho percebido que as pessoas têm comprado menos presente, tá? Dos pais. As mães também. O meu mês de maio do ano passado foi bem melhor que esse. Engraçado. E aí eu acho que presente para as mamães, merece. Então, independente da data, viu, gente? Independente da data. Mãe é todo dia. Exato. Mas você falou de meta, eu acho que se a gente não idealiza algo, a gente não consegue chegar. Então, tipo assim, se você colocar o número ali, e aí ele não pode estar só pra gente, tem que estar com a equipe de novo. Eles têm que comprar a ideia. A gente faz reunião com a equipe toda, e aí frisa com as meninas. Hoje eu dei um desafio pra elas, ainda não vi se deu certo. Falei pra elas, até amanhã atingir tal faturamento. E isso vai estimulando, porque a gente vai visualizando. Eu acredito muito nisso, que a energia mesmo flui. Então... Mas olha pra você ver, né? Só antes da Maíra falar. Meta não é um número inalcançável, ela não pode ser, porque senão vai frustrar todo mundo. Ela tem que ser desafiadora,
mas ao mesmo tempo ela tem que te forçar a chegar até ela. Mas através da meta, você tem um planejamento. Você vira lá, por exemplo, você tem um estoque lá de, sério, vou chutar, tá? R$1 milhão. Aí você vira e fala assim, poxa, R$1 milhão parado. E eu tenho que, pelo menos 50% eu tenho que buscar desse dinheiro agora em junho. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a ação, igual você fez o Arraiá, você vai fazer uma liquidação, você vai fazer um saldão, você vai fazer eventos que vão fazer com que esses 500 mil que você, entre aspas, não tinha, entre pro seu caixa. Com certeza elas complementam um mês. Exato. Porque vai vir, por exemplo, um agosto, que é um mês um pouco mais devagar nas vendas, e aí você supre o seu financeiro. Eu estou só colocando isso porque tem gente que faz a meta esse mês é 10% do que foi. Não, mas 10% baseado em quê? Né? Você tem que ter. Isso. Exato. Não, eu vou pagar uma premiação maior para minha equipe para ela alcançar o resultado. Você vai ver gente subindo em cima do outro. E aqui, nem vou tomar café porque eu quero ficar aqui para bater a meta. E quando você vê, alcançou. Mas e aí, Maíra, essa meta, como é que você trabalha ela também? Não, eu trabalho sempre com metas, eu gosto de colocar metas. Eu não tenho funcionário, né? Então eu sou sozinha, mas mesmo assim eu trabalho com metas. Hoje, por exemplo, né, que eu fui pagar alguns boletos e tudo mais, que eu jogo tudo, né, no sistema, eu falei, não, esse mês eu preciso vender tanto. E é isso. E assim, enquanto a gente não consegue, a gente... Enquanto não consegue, não acaba o dia. Você vai ter que ter uma equipezinha. Já passa da hora, sabe? Eu que vou procrastinando, é Mulher Maravilha, porque você vê... Personal. Já passa da hora. Aqui não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil não. E aí, pessoal, vamos falar então da nossa dinâmica aí, Heitor? Faz uma dinâmica bacana, né? Sempre no fim dos podcasts aí, né? Isso é o fim, gente, mas é o começo, vocês se... Claro, com certeza. Mas, então vamos lá, você já deu para elas o... Isso, então, elas escolheram, só explicando mais uma vez como funciona a nossa dinâmica. Nós temos aqui o que me guia e você em 1 minuto. Elas escolheram, né, as frases e cada uma vai falar um pouco dessas frases ou desse tema, explicando o que é importante. Então, primeira coisa, o que me guia? É o papelzinho, você vai falar o que a frase está aí, Joyce, e explicar o que essa frase significa ou o que trouxe para você em algum momento. Vamos lá. Qual frase me define? E aí eu vou trazer essa frase voltada para o lado empresarial mesmo, né? A Joyce empresária, o que me define? Uma frase que eu carrego comigo é que a gente tem que respeitar o nosso processo. Olhar para o seu processo sem se preocupar com o do outro, né? Acho que cada um tem uma vivência, eu carrego isso comigo desde o início, então olhar para o seu. A comparação, às vezes, ela vai te frustrar ou vai te tirar. Você vai estar sempre na sombra do outro. Faz o seu que dá certo. Faz o seu que dá certo. O sol brilha pra todos. O sol brilha pra todos. E assim, não adianta ficar pensando, eu tenho que fazer uma coisa extraordinária. Faz arroz feijão. Bem feito. Faz arroz feijão bem feito. Não fica na grama vizinha, né? Deixa a sua ficar verde. Exatamente. Então, assim, essa frase eu levo comigo, ela me define, porque eu tô preocupada com o meu caminho, olhando pra frente. Focada, isso que... Muito bem. A minha frase, gente, me marcou muito, porque a frase é: qual foi a viagem mais marcante da minha vida? Foi uma viagem muito especial, que eu até levei, né, a Malhando Bem pra gente fazer uma collab. A gente foi pra Europa, a gente foi pra Itália, e aí eu fiz vídeos, fotos com a nova coleção, que era de beach tênis, que era uma coisa super nova. Que tá rolando aí. Porque até então a gente não tinha um beach tênis, então o beach tênis é recente. Então, assim, foi uma data muito marcante, foi uma viagem muito marcante, por conta, né, que eu levei a Malhando Bem, que eu consegui fazer vídeos, fotos, com uma campanha. Você foi junto com a sua empresa, né? Fui junto com a minha empresa. Com a marca. Isso, com a minha marca. Levando ela pra fora também. Isso, né? Exatamente. Então, assim, marcou muito. Eu falei com ela, podia sentar lá perto da Torre Eiffel lá e fazer uns pedidos, né? Aqui, ó, vou mandar pra você ir. Que nessa viagem eu trabalhei muito. Mas eu viagem toda, ela vai fazer
Você vai descansar do circuito. Vai trabalhando dobrado. E aí o fuso horário é completamente diferente, né? Lá são 4 horas a mais. Então, tipo assim, e eu ficava no WhatsApp. Quando eu vi, tipo assim, nossa, é muito diferente o horário do Brasil. Então, Mas assim, foi uma viagem muito marcante que vai ficar pra história, no Malhando Bem. Bacana. Muito bem. Você em 1 minuto. Você escolheu as frases também, certo? Vamos lá, Joyce. Bom, aí eu falo a frase, né? Isso. Por favor. Reze como se todas as coisas só dependessem de Deus, mas haja como se todas as coisas só dependessem de você. Não adianta a gente só colocar, né, para Deus, a gente pede, nada acontece se não for da vontade dele, mas a gente achar que só isso vai te trazer resultado é de um pensamento muito pequeno, né? A gente precisa fazer a nossa parte, então eu acordo todos os dias. Eu entrego o meu dia para Deus, mas eu faço a minha parte, porque senão... Você vai ficar só esperando a parte dele, né? O que vai fazer por você? Sentar na cadeira e cruzar os braços e, ô papai do céu. Eu vou te falar, Me manda cliente. vocês são tão guerreiras, assim, a gente vê de vocês, né? Vocês, se sentarem na cadeira, vão se sentir incomodados, concorda? Vão sentir falta desse trabalho que vocês tanto fazem aí. Então, acho que isso aí já é de vocês, né? Mas vai fugir disso. a gente se vê como dependente dele, né? Porque colocar o nosso dia, colocar a nossa empresa mesmo, colocar o nosso negócio, eu coloco até quando eu coloco uma meta, eu vou lá e entrego pra ele, eu falo assim, meu Deus, toda a sua vontade que isso aqui aconteça, que eu direcione esse valor, que eu direcione essa renda. Tem famílias envolvidas, com certeza, né? A gente emprega pessoas, então... eu acho que sem Deus a gente não é nada. Com certeza, falou tudo. Temos que fazer a nossa parte. Verdade. Isso, e a minha se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total. Buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Sempre, gente. É uma frase ligada à outra. Vamos complementar a outra. Então, se você não tem dedicação, você não tem resultado. Tem gente que quer fazer a mesma coisa todo dia e buscar resultado diferente, né? Serve pra quem tá fazendo academia. Eu ia falar isso agora. Não é verdade? Eu quero emagrecer, mas você faz por onde? Você se alimenta melhor, você faz uma caminhada. É isso. Funciona. Ninguém emagrece, mas assim, bacana demais, 2 frases bem complementar, mas sim, primeiro Deus, né? Sempre. Então, ele vai sempre aparecer em tudo. Em tudo. Deus sempre vai aparecer. Porque se ele não te capacitar para isso, você pode ter vontade, mas você não vai fazer. Não vai adiantar, não. Né? Você não vai ter estímulo, você não vai ter dedicação, você não vai ter compromisso. Você vai lá, hoje eu vou na academia. Aí Deus vai lá e fala, mas um exemplo, vai torcer um joelho. Como é que você vai na academia treinar? Não tem como. E as pessoas, muitas das vezes, têm sucesso e esquecem de Deus. Esquece de Deus. Exatamente. Eu cheguei até lá, agora eu não preciso mais. Isso. Aí o tombo... Pelo contrário, né, gente? Aí tem que procurar exatamente. Principalmente das pessoas que precisam, né? Tem pessoas que não precisam. Enquanto tem Deus, tem propósito, né? Com certeza. A renda, o dinheiro, é só consequência. Não pode ser o foco. O foco tem que ser o nosso propósito. Você assistiu, aí eu tô falando o audiobook, né, do Pai Rico, Pai Pobre. Cara, é fantástico. Quem tiver a oportunidade, muitos já leram, muitos já ouviu, né? O Homem Mais Rico da Babilônia também, que eu também ouvi. É importantíssimo. Fala de dinheiro, fala de trabalho, fala de Deus. Tem sim. E exatamente. É importante. É isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí de participar com a gente do podcast. Vou pedir para vocês falarem novamente para a câmera o arroba de vocês, marcarem bastante vocês lá para divulgar a marca, vai dar muito certo. Vamos lá, Joyce. Sigam lá então, @SkiCouro, vocês encontrarem os melhores produtos de couro. E Mariano.bem, looks assim, gente, maravilhosos, viu? Esperamos por vocês. Mais uma Conexão Vendas, Marcoré. Bacana, Heitor, valeu pela parceria mais uma vez. Sempre. Muito obrigada, gente, foi um prazer. Lembrando, só mais um detalhe também, né? Nós vamos sortear no Instagram, tá? Muito legais, tá? 2 brindes no Instagram. Vamos lá. Pra quem marcar, que compartilhar. Exatamente. É isso aí. Participa com a gente. Valeu? Obrigada. Valeu. Um abraço a todos vocês. Obrigado.